Olá, tudo bem? Você está no Descomplica e Aplica, o podcast que fala de negócios descomplicando de uma maneira que você possa colocar no seu negócio questões práticas do dia a dia que você realmente utilize, não é isso? Eu sou a Lúcia Rodrigues, eu sou orientadora de negócios e eu ajudo empresários a alavancar o lucro, regularizar o negócio e, enfim, todas essas questões, tirar o medo que você possa ter da contabilidade, das finanças e de como empreender. É isso? Isso mesmo. Hoje eu tô aqui com a Gi Moreno, Personal Organizer e fundadora da Escola Brasileira de Personal Organizer. Não é isso? Muito obrigada, Gi. Eu que agradeço pela oportunidade. Estou muito contente de estar aqui com você. E vamos lá. Ah, muito bem. Gente, a Gi tem esse jeitinho quietinho, esse jeitinho aí e tal. Mas essa mulher é um furacão, vocês não têm noção. Desde quando eu conheci a Gi, foi amor à primeira vista, não foi, Gi? Foi. Eu gosto muito, muito da Gi, porque além dela ser organizada, uma pessoa muito competente, muito carismática também, né? E ela tem todo um dinamismo, uma visão de negócio que me surpreende. Eu admiro muito o seu trabalho, Gi. Obrigada, eu também te admiro muito. Bom, gente, eu queria fazer algumas perguntinhas, porque assim, ó, eu conheço um pouco a história da Gi e eu venho acompanhando, e aí eu queria que ela contasse um pouquinho, só pra gente contextualizar as pessoas que vão nos assistir, de o que é uma personal organizer e como você entrou nisso, tá bom? Vamos lá. Bom, o Personal Organizer, ele atua com a organização de ambientes. E eu mirei o mercado corporativo. Como eu vim, né, do RH, eu tenho especialização em RH, eu comecei a mirar, a organizar escritórios, documentos, fiz especializações. Foi aí que eu conheci a Lúcia Rodrigues, né, Lu? Isso, eu vou até contar um pouquinho do que eu pensei na época, tal, e como eu me empolguei, como eu me apaixonei por que a Gi fazia. Como eu tava tão assim, me sentindo em casa, vindo corporativo, então eu fiz uma especialização de organização de documentos e pensei assim, eu vou ajudar pequenas empresas, né, pequenos escritórios a organizar a papelada, né, criar fluxo de documentos, enfim. E aí eu tenho que fazer um parênteses, alguém, dona de um escritório, no momento que estava digitalizando tudo, falei, meu Deus, eu preciso pegar essa pessoa para mim, casa comigo, Gi, por favor. E eu fiz um case, né, Lu, Isso. Organizei um escritório de contabilidade, lá eu aproveitei para fazer um vídeo profissional como que chama? Me fugiu a palavra agora. Um vídeo institucional, um vídeo né? institucional de processos. Isso, coloquei no YouTube e aquilo foi super legal. Várias pessoas, inclusive o sindicato, de contabilidade, me chamou para falar sobre o tema. Foi super legal. Mas quando eu comecei a me tornar pública, a colocar meus trabalhos no Instagram, houve uma demanda pro home, para organizar residências, né? E o Personal Organizer é muito conhecido mesmo por organizar ambientes domésticos, closets, enfim. E agora eu vou ter que dar uma paradinha em você, porque eu vou ter que contar o tema, que é como reinventar um negócio em momentos de dificuldades. E aí, é só para vocês entenderem assim, ó, a Gi começou a empreender, ela estava empreendendo, né? É uma novidade para ela empreender e ela estava fazendo um trabalho super legal, super apaixonante e que naquele momento era muito demandado mesmo, porque processos em pequenas empresas ainda é uma grande demanda, tá bom, Gi? E eu estava me especializando muito nesse momento nisso, estudando e especificamente o mercado contábil todo estava sentindo uma necessidade enorme de se organizar os processos para poder digitalizar. Porque aí eu queria dar uma dica aqui para vocês. Gente, digitalizar o negócio precisa ter uma organização do seu empreendimento. Não dá simplesmente para ir lá e colocar tudo na nuvem, senão você não sabe nem o que está fazendo. Então, você tem que criar uma organização, é uma demanda bem natural. E aí eu vou fechar parênteses, porque é a partir daí que a gente tem essa visão da Gi, que ela começou a atuar de uma forma diferente, e aí ela vai entrar para contar pra gente também um pouco por que ela reinventou o negócio dela. Então, aí eu... Se eu te atropelar, você me conta que eu tenho dessas, Gi, você sabe. Então, é isso. A organização, né, como você disse, de digitalizar, né? A gente cria pastas, né? Tudo digital. Sim. E é o mesmo processo, é o mesmo passo a passo que a gente usa no físico, né? E eu fui, né? Eu comecei o meu negócio, coloquei no YouTube, fiz esse vídeo, fiz anúncios. Eu sou muito empreendedora, assim,
fazia curso de como... Enfim, eu fiz tudo como mandava o figurino. Mas o mercado corporativo não teve tanta... Pelo menos não me chamaram, né? Para fazer muitas organizações de escritório. E aí eu fiz uma organização de residência, coloquei na minha página do Instagram. E daí, então, não me faltaram trabalhos para organizar residências. E aí, olha, Gi, me surpreende tanto, porque essa sua fala me mostra uma realidade do empreendedor, que é muito incrível e que ela pode ser aplicável a processos quanto a finanças. Que olha só, o empreendedor tem uma visão muito clara que qualquer pessoa, qualquer família tem uma visão muito clara da necessidade de organização da casa, dos processos, de como, assim, ó, hora do café da manhã, hora do almoço, mandar a criança para a escola, o processo de uma família. Uhum. E tem uma visão muito clara de que você tem que organizar, tem que sair menos do que vai entrar. Inclusive até a possibilidade de poupar. As famílias brasileiras não têm muito hábito, não tem uma cultura, mas a gente sabe que isso acontece, né? Essa organização financeira. E sempre me surpreende que o empreendedor não consegue entender, tá? Que dentro da empresa dele, de forma profissionalizada, de forma mesmo que fosse amadora, você entende? Uhum. Ele não leva essa visão, né? Os processos ficam desorganizados dentro da empresa e as questões financeiras também ficam. Então, eu só quis colocar isso porque sempre me surpreende muito. E isso que você está me contando reflete muito, você percebe? Porque assim, ó, a demanda das empresas não foram tão grandes quanto as demandas familiares. Familiares, exatamente. Foi uma grande surpresa, né? Porque eu sempre trabalhei no RH de pequenas empresas e eu me deparava com aqueles arquivos completamente bagunçados, sem identificação, ou... Sabe, trabalhava sempre ao lado ali do financeiro, via casos de pagamento de conta em duplicidade, por falta de organização, de controle, né? E então, quando eu pensei em empreender, eu falei, eu vou organizar, vou ajudar pequenas empresas, pequenos escritórios a organizarem suas papeladas, a criar ali um fluxo de documentos, né? De entrada, saída e armazenamento organizado. Foi nessa hora que eu falei assim, eu quero agir na minha vida, eu quero agir todos os dias no meu escritório. Mas sabe o que eu acho, Ana? Eu acho que, inclusive, é um recado para as personal organizers. Eu acho que tem aquele cliente que sabe que precisa de você e tem aquele que não sabe que precisa de você. Então, talvez eu não tenha explorado tão bem vender esse produto, mostrar para o cliente a dor que ele sentia e dizer que eu tinha a solução, que eu tinha o remédio. Né? E eu acabei focando no residencial, mas essa demanda continua lá chamando, continua latejante, né? Você pode responder mais do que eu que tá né, nesse ramo. Por isso que eu quis fazer esse parênteses na sua fala, porque dizer assim, empreendedores, fica aqui a pergunta, por que vocês não levam essa preocupação? Porque, ó, eu tenho certeza, né? Tinha até que você, na sua casa, tem uma visão mínima de processos. Tem uma visão de organização financeira, né? Porque se não fosse assim, se não tivesse, né? As pessoas não tinham casa, entendeu? Não tinham comida, não estava funcionando a casa, as famílias, né? E isso nas empresas, isso é perdido, sabe? Até uma pessoa que às vezes eu vejo que tem uma estrutura familiar e tudo, uma organização, não leva esse conceito, né? E hoje é muito legal, a gente pode falar desse jeito sem ser execrada, acho, né? Vamos ver, gente, se vocês vão ficar bravos com a gente. Mas antigamente tinha uma separação muito grande, né? De vida profissional e com a sua vida particular. E cada vez mais se mostra assim, ó, eu sempre falei isso, né? Acho que eu já falava isso desde a época que a gente fez o Clube de Contadoras, na entrevista, que eu falava assim, gente, a Lúcia é a mesma. Eu preciso contar pra vocês. A Lúcia que vem aqui trabalhar na empresa contábil é a mesma que tá lá na casa dela, a mesma que tá nos relacionamentos pessoais, com as amigas. É sempre a mesma pessoa. Então, assim, se você tem ética, organização, conceito, né? Assim, exigência com qualidade, você tem que ter isso em todos os lugares. Você não pode ter isso na vida pessoal e não tendo profissão. Ou o contrário, que também era muito dissociado, né? Ficar uma coisa dicotômica. Exatamente. Hoje em dia, graças a Deus, né? A gente pode falar que não. As coisas são unificadas. E essa visão integrada, ela já é muito clara para todo mundo. Não é verdade? A pessoa que tem essa habilidade de organização, ela leva isso, né, para o pessoal, para a empresa dela, em todos os aspectos, ela é organizada. Sim. Né?
Hoje, queria te perguntar, quando você começou a pensar assim, se reinventar? Falou, nossa, vou ter que me reinventar. Então, eu tenho, né? Não posso dizer que eu perdi esse sonho, mas eu gostaria muito de ter um espaço físico, né? Então, quando eu fechava os olhos e pensava sobre a visão da minha empresa, eu imaginava um grande prédio com uma loja de produtos organizadores e em cima dar cursos, treinamentos. E aí, no começo, né, de 2020, em fevereiro, eu cheguei a procurar imobiliárias para locar um espaço físico e dar segmento ali ao meu sonho, né? E, inclusive, aluguéis altíssimos, né? Que eu estava sendo muito ousado naquele tempo, né? Em fevereiro de 2020. E aí, alguma coisa não deu certo naquele momento. Eu esperei mais um mês e aí começou, né? A pandemia com toda a força. E, naquele momento, tinha um clima, assim, meio de terrorismo, né? A gente não queria nem ir ao supermercado naquela época. Agora, depois a gente começou a entender mais o que estava acontecendo. E aí, naquele momento, eu percebi, né, o quão instável, sempre foi, mas naquele momento eu vi quão instável era o mercado, né? Se eu tivesse assinado um contrato de locação naquele momento de um espaço físico, eu teria tido um grande problema, né? Ali naquela fase eu não tinha capital para me manter, né? Diferente de algumas empresas que já estão instituídas, né, há bastante tempo. Então eu comecei a falar, gente, como que eu vou trabalhar, né, em tempos de crise, sendo que eu só me planejei para o físico, né? Só me planejei para o físico. É muito legal porque essa questão de se reinventar, né, ela foi muito impactante para todos, né? E essa questão física é uma das primeiras questões que vieram. Então, assim, foi muito auspicioso você não ter levado adiante esse projeto de ter conseguido realmente fazer a locação. Porque hoje em dia pouquíssimos negócios precisam realmente do espaço físico, né? E essa ideia do conteúdo digital, da demonstração de entregar não só conteúdo, mas de entregar o seu trabalho também, de entregar a execução, muitas vezes, ela hoje em dia não tem mais essa dependência do espaço físico, né? Os canais digitais, eles estão aí, né? E tem até uma piadinha na internet, você deve ter visto, assim, mas o que impulsionou, né, a revolução digital na sua empresa, né? Tipo assim, pandemia. Tipo, né? Foram seus estudos em gestão? Não. Foram os lucros provenientes? Não, né? Tipo, a pandemia. Todo mundo, agora tem que ser digital, não teve outra opção. Então, é muito importante vocês olharem para isso, porque, assim, essa forma de entrega, ela veio para ficar, né, Gi? Você sente isso? Você pensa em locar agora? Como é que tá isso na sua cabeça? Não penso mais. Não penso mais em locar um espaço físico. Aprendi muita coisa a duras penas, né? Sobre o mundo digital. Sei que preciso evoluir bastante. Inclusive, sobre os meus cursos, né? Que eu dou o curso profissionalizante de Personal Organizer. Eu me diferenciei no seguinte aspecto. Eu sei que tem muitas escolas, inclusive de qualidade, que dão cursos para Personal Organizers. E aí, quando elas terminam o curso, que elas estão lá com o diploma e tal, elas pensam assim, e agora? Né? Porque o conteúdo do curso não me faz me sentir confiante para ingressar, né? Para vender meu trabalho, para abrir uma página e começar a trabalhar. E eu comecei a dar um curso particular com mentoria individual na pandemia. Então, eu dava o curso online, né? Ali, particular mesmo, eu e a pessoa. Depois, eu dava todo o apoio para ela ingressar na profissão. O que outras escolas, que estão inclusive passando por crises porque não estavam conseguindo formar turmas, não estavam conseguindo fazer. Entendi. Então, eu ajudava, pegava na mão dessa profissional, dava laboratórios para ela trabalhar, para ela se sentir confiante, até ela começar a trabalhar sozinha. Que legal. É uma visão, né? E assim, eu vejo em você características empreendedoras, né? Essa visão de olhar à frente, assim, visionária é uma característica empreendedora. Inclusive, das 10 características empreendedoras. Já ouviu falar dessas características? Que são aquelas que foram desenvolvidas na ONU. Do Sebrae. O Sebrae tem a patente... né? Então, o Sebrae tem a patente para aplicar o curso aqui no Brasil. Mas esse desenvolvimento, ele não foi criado pelo Sebrae. É que o Sebrae, ele tem a permissão e aí ele desenvolveu em cada 10, ele desenvolveu mais 4. Então, tem 40 comportamentos empreendedores que são desenvolvidos dentro do Empretec, que são vendidos no Empretec. Mas essa ideia inicial
foi desenvolvido nos anos 1950, que são as características empreendedoras que a ONU estudou e que ajudou a alavancar o mundo após a Segunda Guerra. Depois, isso é para outro podcast, não vou falar aqui hoje não, viu? Mas é só para contextualizar um pouco, né? E aí eu vejo essas características muito em você. E uma delas é essa, de olhar à frente, de entender uma demanda e atender realmente, né? Hoje eu queria te perguntar uma coisa que é assim, ó, que é um ponto que é bem importante para o nosso empreendedor que está ouvindo aqui, principalmente quem está querendo seguir na carreira de personal organizer. Como é que ficou a parte de legalização da sua empresa? O que você pensou? O que você fez? Como é que é isso para você, assim? Então, eu comecei como MEI, né? Eu fui lá, fiz o meu cadastro, pago os meus impostos, mas inclusive, eu preciso da sua ajuda para me organizar, né? Sim. Para profissionalizar a minha empresa, a emissão de notas, criar processos. A gente pode até contar, na verdade, gente, eu convidei a Gi aqui porque a gente teve um bate-papo e a gente vai fazer um acompanhamento e já deixo aqui contado, então interrompi a Gi para contar isso, que é assim, ó, durante esse ano nós vamos pegar o case da Gi e nós vamos transformar ele para mostrar para as personagens como elas podem fazer isso. Então, também vai ter uma mentoria aqui da empresa Minha Contabilidade, Minha Contadora, para Gi. A Lu vai ser minha personal organizer, né? Na parte de legalidade, sim. Inversão de papéis. Muito Agora, bom. eu tô muito animada, muito feliz. Eu preciso disso, né? Porque eu acho que dessa forma eu não vou crescer, ou vou crescer de forma desorganizada, né? E vou ver acontecer o que eu vejo acontecer na casa do cliente, só que no ambiente, agora, pessoa jurídica, né? Uhum. Então, a pergunta era... A pergunta era bem essa. Na verdade, eu não queria falar para vocês, eu já sei. Mas é que eu queria que a Gi contasse para você que está ouvindo aqui como ela estruturou a empresa dela e por que ela me procurou. Porque ela começou a sentir uma necessidade de mudança. E aí eu queria que você contasse um pouco disso. O que te fez assim, pensar, nossa, eu preciso procurar um contador. Quando terminou o ano de 2020, eu senti um grande vazio, assim. Eu não sabia se a minha empresa tinha dado lucro. Eu não tinha relatórios, eu não tinha nenhum histórico do que tinha acontecido. Qualquer coincidência com o que você sente, não tem nada. Olha, totalmente coincidência, né, gente? O empreendedor nunca sente isso. Eu falo tanto de planejamento, né? Porque eu sou personal organizer, mas e também sou empreteca, então eu sei tudo na teoria, né? Não estava praticando, né? O planejamento ali, acompanhamento sistêmico, não fazia nada disso. Então, ao final do mês, eu vinha o que tinha dado, mas eu não tinha aquele planejamento, né? E misturava, assim, as contas pessoa física com a conta pessoa jurídica. Também qualquer semelhança com hoje, gente, mera coincidência. O empreendedor, nossa, nunca faz isso. Eu comprava mercadoria, que eu tenho a loja virtual, né? E eu vendo também produtos enquanto presto serviços. Comprava os produtos com meu cartão pessoal, depois transferia dinheiro da conta pessoa jurídica para pagar a fatura do cartão. Então, assim, chegou no final do ano, eu senti, assim, uma grande luz amarela, assim, alertando. E eu até achei que eu poderia faturar mais se eu me organizasse, se eu soubesse para onde eu estava indo, né? Tivesse planejamento. Gente, vocês estão vendo como ela é intuitiva e visionária? A Gi, ela se antecipou, entendeu? A um risco que o empreendedor corre, né? E aí eu analisei os números dela, ela tá de acordo. Eu falei, não, ok, você pode fazer isso agora espontaneamente e se preparar. Por isso que a gente até fez essa parceria de trabalhar juntas esse ano, porque aí eu vou organizar e vou ajudar a Gi a fazer um planejamento para esse crescimento, para que ela não seja excluída do MEI, que é um risco que a gente sempre conversa com vocês aqui, para que ela não tenha uma autuação, para que ela não tenha uma surpresa desnecessária, né? Então, é isso que eu queria que a Gi contasse para vocês, né? Que assim, ó, quando você começa a crescer, você vê, ela superou um obstáculo, reinventou o negócio dela e ela saiu super bem dentro de um momento que muitas empresas estavam fechando, né? Só que assim, isso não significa que você não vai ter que olhar para a gestão, não significa que você pode deixar isso de lado, né? E é muito importante você se antecipar. Porque no Brasil a gente tem essa característica. Quando você vai lá e se exclui do Simples, eu já até expliquei isso pra Gi, né? E aí eu falo aqui pra vocês, você não tem a multa, você não tem juros, você não tem o risco de ter sido excluído de forma retroativa desde o começo do ano. Então, assim, é muito diferente quando você se declara, vai lá, faz a regularização, a autorregularização junto com o contador, junto com alguém que sabe o que tá falando, que te ajuda a dar os passos de maneira segura. A mesma coisa, né? A Gi, o meu sonho é chamar a Gi lá pra casa. Gi, vamos lá pra casa. Acho que eu vou te chamar agora já. Vou contratar a Gi, gente. Porque é muito bom você ter alguém que sabe o que tá fazendo, né, Gi? Não Exatamente.
as minhas clientes olham assim o trabalho pronto e falam assim: meu Deus, você fez um milagre. Mas é isso mesmo, gente. E assim, volto a repetir, vocês sempre ficam com vergonha, né? De às vezes de procurar algum profissional. Ninguém tem vergonha de procurar um cardiologista, gente. Ninguém tem vergonha de procurar uma pessoa de TI. Então, tá tudo certo, né? E quando eu vou fazer visita técnica que o cliente fala: ai, não repara a bagunça. Eu peço licença para abrir os armários, tudo. Ai, que vergonha, você vai ver esse armário. A pessoa fica super constrangida. Fala: não, eu adoro pessoas bagunceiras. Adoro. E acontece a mesma coisa comigo. Quando alguém vem entregar a documentação, fala: ai, mas você vai ver, tá tudo bagunçado as finanças. Eu falo assim: eu espero que esteja mesmo, né? Porque se você me contratou para te ajudar a organizar e você tem as finanças todas organizadas, vou dar uma estrelinha no caderno, é verdade, né? Mas a ideia é que realmente você tá tendo uma visão de que você precisa ser organizado, né? E eu precisava tomar decisões, né? Pensei em tomar algumas no ano de 2020 e não tomei. Fiquei paralisada porque eu não tinha respostas. Então, eu pensava assim, se eu contratar mais uma funcionária, será que eu consigo atender mais pessoas? Mas eu posso? Eu não tinha resposta, porque eu não tinha controle, porque eu não estava, né, organizada, regularizada. E aí eu pensava, bom, eu preciso de um CRM. Eu posso comprar? Até que valor que eu poderia? Então, eu não tinha respostas para o meu próprio negócio, porque eu não sabia para onde eu estava indo, né? Sim. Bom, hoje a gente vai ficar por aqui. E eu gostaria que vocês acompanhassem, não esqueçam desse nome, Gi Moreno, Personal Organizer. E porque vocês vão ouvir falar não só dentro da minha contadora, né? É uma empresa que eu gosto muito, tenho muita simpatia pelo que a Gi faz, da forma que ela faz também, né? E a gente vai mostrar para vocês durante o ano alguns acompanhamentos, alguns avanços, como isso está. Gi, muito obrigada. Obrigada pela oportunidade. Obrigada por tudo. Imagina, eu que agradeço, fico muito feliz. E muito obrigado você que ouviu a gente até aqui agora também. Um beijo enorme no coração de vocês e até o próximo Descomplica e Aplica. Um beijo.